Olá, nono ano, tudo bem? Tudo bem, bom dia, nono. Tudo certinho? Então, eu tô trazendo material para vocês aqui da unidade 4. Na verdade, um pedacinho desse material aqui, um assunto, um tópico desse material, descolonização africana. É, Nós já falamos lá na conferência de Bandung, né, na nossa live. Nós fizemos uma live agora, a nossa última live. Nós falamos sobre conferência de Bandung e o material aparece aqui de novo, tá? Usei inclusive as mesmas telas, né? Acrescentei algumas outras, porque o material é um pouquinho extenso e eu precisei acrescentar algumas outras, tá? Vou passar aqui para a sair da tela de apresentação. Hoje são 9 de julho. Coloquei aqui a nossa data, tá? Pra gente se situar. Essa tela aqui traz descolonização e independência, e na verdade verdadeira essa descolonização aqui deveria estar até entre aspas, né? Alguns livros trazem a expressão descolonização, mas não é certo falar descolonização, tá, gente? É independência mesmo, porque dá a impressão de que, a gente tinha conversado isso na live, né? Dá a impressão de que a Europa, esses países europeus, colonizaram e depois descolonizaram, né? Parece que a responsabilidade foi deles, sabe? Eles deram de graça e não foi de graça, tá? A gente vai ver aqui que teve luta, teve guerra. Nelson Mandela foi primordial aí também lá na questão da África do Sul. Aparecem aqui alguns lugares apenas mais emblemáticos para a gente falar, tá? Então, assim, quando vocês virem a expressão descolonização, lembrem disso, tá? É independência afroasiática. O livro aqui nem traz Ásia, né? Eu estou citando Ásia, mas o livro nem traz Ásia, tá? O livro traz independência da África. Como é que foi isso, Jaqueline? Olha, a gente precisa ir um pouquinho lá atrás e pensar que agora a África não está sendo, nesse momento aqui no século XIX, a África não está sendo colonizada, né? Esse colonialismo que eu estou falando aqui vai acontecer lá no século XV, quando o Brasil também for colonizado, quando toda a América for colonizada, vai ser explorada, o Brasil vai ser, entre aspas, descoberto, né? A América vai ser descoberta. Então, esse é o colonialismo. O neocolonialismo, a gente já tinha falado também antes isso, né? A ideia desses países é matéria-prima e mercado consumidor. Então, eles não vão à África, né? Vão explorar, vão maltratar aquelas pessoas, os negros e tal, mas eles vão, assim, os países estão industrializados, eles querem matéria-prima para essas indústrias, né? Por isso que esse neocolonialismo acontece no século XIX, no momento aí de segunda revolução industrial. Então, a África tem muito diamante, a África tem petróleo, né? Essas regiões têm petróleo, têm pedra preciosa, e é isso que eles querem. Então, a gente chama isso de neocolonialismo do século XIX, tá? Aqui tem a partilha da África, mas eu vou trazer daqui a pouquinho numa tela maior o imperialismo. O imperialismo é, fala pra gente, né, traz pra gente a ideia desses países, né, desses grandes impérios que se formaram aí depois dessa segunda revolução industrial. Eu tenho Inglaterra, tenho França, tenho Alemanha, tenho vários países, tenho a Bélgica, né? Países que se formaram, que se fortaleceram e vão querer ir até a África, vão explorar a África no século XIX atrás dessa matéria-prima e mercado consumidor dos seus produtos, tá? Aqui é a partilha da África, lembrando que aqui na partilha eu estou no século XIX, final do século XIX, tá, gente? Eu precisei ir lá atrás para a gente entender um pouquinho, para falar de independência. Então, essa região da África está sendo explorada no século XIX por essas potências imperialistas. Elas estão aqui, olha, Inglaterra, Bélgica, Espanha. Reparem que a Alemanha e a Itália estão com a cor verde, tons diferentes, né? Mas olha só, em verde a gente quase não tem país, não tem região africana controlada pela Alemanha e pela Itália. Mas se você olhar e observar a Inglaterra, que está com esse verde aqui claro, tem Zâmbia, tem Botsuana, África do Sul, eu tenho a Nigéria, eu tenho Gana, eu tenho o Sudão. Quando eu vejo essa corzinha aqui, ó, França, olha a França. Então, por isso que a gente vai ver lá na Primeira Guerra Mundial a França e a Inglaterra com muitos territórios africanos, mais beneficiadas nessa partilha, e a Alemanha e a Itália muito chateadas porque ficaram com poucas terras, né? Poucos territórios para explorar.
Então, vocês percebam que lá na Primeira Guerra, não sei se vocês vão lembrar, acredito, né, que vocês lembrem, que na Primeira Guerra eles vão estar em lados opostos, tá? Isso aqui justifica isso, tá? Alemanha e Itália aborrecidíssimas com a questão da partilha da África. Quando eu venho para cá e falo dos fatores desencadeadores, eu falo do nacionalismo que vai estar crescendo na África, essa questão do pertencimento, né, e de não aceitar a exploração. A Segunda Guerra, que vai trazer para a gente o enfraquecimento da Europa, essa independência vai acontecer muito na década de 60, 70, né? Então, quando acaba a Segunda Guerra em 45, esses países, Inglaterra, Alemanha, França, eles estão enfraquecidos, estão destruídos, né? A ONU, com a questão de colocar que cada povo tem o direito de escolher de como é que vai ser gerido, né? E a própria Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética vão influenciar aí, né, essas independências para que eles deixem de ficar dependentes dos países imperialistas, das potências, e fiquem dependentes deles, Estados Unidos e União Soviética, tá? A Conferência de Bandung é aquele momento que acontece lá na década de 50, meados da década de 50, onde a África vai dizer: eu não vou ficar do lado de nenhum dos dois, nem de União Soviética, nem de Estados Unidos, tá? E vão criar a expressão aí, terceiro mundismo. O panafricanismo é um movimento que vai ser criado em torno da união desses povos para lutarem, para resistirem contra esses países imperialistas, tá? Esses casos específicos aqui, eu tenho Gana, que inclusive vai ser a primeira e vai influenciar todas as outras que vão vir, né? 1957, Gana, que pertencia à Inglaterra, vai ficar independente em 57. A Nigéria, que tinha muito petróleo e pedra preciosa, também pertencia à Inglaterra, né? Como eu falei para vocês ainda há pouco, a Inglaterra foi muito beneficiada lá com a partilha da África. A Nigéria vai ficar independente em 1960, né? Vai ter guerra civil. Tinha um lugar ali chamado Biafra, que pertencia à Nigéria, vai pedir separação, então vai ter uma guerra ali interna, né? Além dos problemas internos, a Nigéria vai estar sofrendo aí a pressão da Inglaterra, né? Esse pan-arabismo vai aparecer na independência do Egito, né? E da Argélia também. Esse cara aqui, do meio, com a gravata listrada, é o Nasser. Ele vai ser primordial aqui na independência do Egito, tá, gente, na década de 60, porque ele vai. Esse panarabismo, eles vão. Argélia e Egito vão ficar independentes em torno desse panarabismo, porque eles vão estar se unindo, né? Unindo suas culturas, unindo árabes e muçulmanos contra a ocidentalização, contra esses países europeus, tá? Então a Argélia aparece aí em 62 e o Egito também. O Egito, esse Gamal Nasser vai ser primordial nessa elevação aí da cultura egípcia, né? E a Argélia também, né? A união de árabes e muçulmanos. Inclusive, vai ser criado um partido importante, um partido chamado Frente Libertadora Nacional, que enfatizava muito na Argélia a questão do nacionalismo, né, dessas revoltas, da luta contra esses países imperialistas, tá? Essa Revolução dos Cravos vai acontecer em relação já não mais a regiões africanas pertencentes à Inglaterra, né? Como a gente viu aqui Gana, né? A gente viu a própria Nigéria. Agora a gente vai ver regiões africanas que pertenciam a Portugal. Essa Revolução dos Cravos vai falar sobre um cara chamado Salazar, que estava governando Portugal durante muito tempo, e era ele quem controlava essas regiões africanas, obviamente, né? Um ditador, governando com pulso forte Portugal, tá? E governando desde 33. 1933. Pessoal, essas regiões, Moçambique e Angola, vão ficar independentes na década de 70, tá? Moçambique e Angola eram de Portugal e vão se levantar contra esse controle de Portugal aí na região, tá? Aqui também a gente fala a Revolução dos Cravos, porque vão ser oferecidos, né? O cravo vai ser a rosa aí, né? Não é a rosa, né? Na verdade, é a flor, símbolo da Revolução dos Cravos, porque vai ser oferecido para os soldados. Estão vendo aqui os soldados com os cravos na mão? Por isso que fala a Revolução dos Cravos, tá? O Mandela vai ser o cara que vai ser o grande nome aí da independência da África do Sul, né? Agora a gente já está em outra região, já saímos de Angola e Moçambique, a gente está lá no sul da África. África do Sul. A África do Sul essa que vai passar ali pelo regime do apartheid.
Esse regime do apartheid vai ser criado ali em 1948, né? A segregação racial ali na África do Sul, onde banheiro, né? Era banheiro separado para branco, para negro. A própria questão dos, como é que se fala? Dos jogos de futebol, né? Do esporte também tinha separação, arquibancadas era separado, onde tinha branco, negro não podia entrar, e o Mandela vai ser muito forte nessa questão da independência aí, vai ser preso por conta disso, sabe, por essa luta por botar a cara, né? E vai ser eleito o primeiro presidente negro, né? Daquela região em 1994, tá? Depois da África ter passado aí mais de 40 anos, África do Sul, né, gente? 40 anos de preconceito, tá? É importante a gente falar uma curiosidade, que esse regime do apartheid vai acontecer em 1948, num momento em que o racismo vai ser reconhecido por lei. Essa segregação racial, gente, de 48 era reconhecida por lei, tá? Então é mais um absurdo que a gente vê aí da humanidade, né? Quando a gente fala de África, é muito importante a gente levantar isso, tá? Vou fechar aqui, vou enviar para vocês o material e na próxima aula a gente corrige, tá bom? Um beijo e até.